Então, olá, caros alunos da Escola Chico Mundoca, do 8º A e B e nonos A, B e C. Então, com grande satisfação, nós damos início à nossa quarta aula remota, né, nesta nova metodologia de aulas, né, à distância. E o nosso tema hoje, da aula do dia 26 de maio, né, esta aula do dia 26 de maio de 2020. Então, nós temos como tema a radiciação. Aluno visto por todos vocês pela primeira vez lá no 6º ano. Então, muita coisa aqui vocês vão recordar, né, e vão tentar lembrar para praticar coisas mais importantes aplicadas no 8º e no 9º ano. Tá certo? Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Então, o tema radiciação faz parte da unidade temática números. Se você quiser ajustar no seu caderninho, você sabe, nosso caderno, aliás, o caderno de vocês é dividido. Cada parte tem uma unidade temática, né? Foi dividida assim no começo do ano letivo. Então, você que é organizado, né, coloque lá este tema números na sua unidade temática, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui nossa aula pelos termos da radiciação, né? Então, uma radiciação acontece dessa maneira, ok? Claro que eu vou de novo, estou representando com letras, mas isso aqui representarão números, tá? Mas se a gente sabe com letra, a gente sabe com número, ok? Então, aqui nós temos, dentro deste quadrinho azul, nós temos tudo isso aqui é chamado de radical. Então, o radical ele é composto pelo índice, que está sendo representado pela letrinha N, composto pelo sinal da raiz, está aqui ele, o sinal da raiz, que também pode ser chamado de radical, e também composto do radicando. É este radicando que nós procuramos encontrar o valor dele, a raiz dele, que pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim sucessivamente, tá? Só não tem raiz primeira e nem raiz zero. Mas a partir da raiz quadrada, que é o índice, no caso do n ele vale 2, já passa a existir raízes, tá certo? Então fiquem atentos aqui. Esse n tem que ser um número maior ou igual a 2, ok? Então vamos aqui, de novo, radical é tudo isto que está dentro do quadrinho azul. É o valorzinho do índice, o sinal da raiz e o radicando, ok? Como é que a gente calcula uma raiz? Para que a gente possa calcular a raiz de qualquer número, a gente precisa responder a uma pergunta, que é o seguinte: que número elevado ao quadrado, ou elevado ao cubo, ou elevado à quarta potência, etc., resulta no radicando? Que número elevado ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, resulta no radicando? Então, esta é a pergunta que nós temos que responder quando a gente trabalhar com radicais, tá? Então, vamos aqui para alguns exemplos. Como calcular raízes, ok? Preste muita atenção. Vamos lá. Letra A, item A. Nós temos aqui raiz quadrada de 9. Professor, por que a raiz quadrada se eu não estou nem vendo o índice 2? Aí é que está o detalhe. O índice 2 ele não precisa aparecer, tá? Mas aqui, quando não aparece nada, é porque o índice é 2. Então, ele não tem necessidade de aparecer. Vou até apagar aqui, porque não é para aparecer mesmo. Só tem necessidade e obrigação de aparecer a partir do índice 3, tá certo? Vamos lá. Então, aqui nós lemos da seguinte maneira: raiz quadrada de 9. Qual é a perguntinha que a gente tem que responder? Que número elevado ao quadrado, porque o índice é 2, resulta em 9. Então, a gente sabe que é o 3. Então, 3 é a raiz quadrada de 9. Por quê, professor? Porque, ou seja, pois 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Está aqui o númerozinho. Então, raiz quadrada de 9, 3. Letra B, cuidado, nós temos aqui uma fração. É a raiz de uma fração. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Podemos fazer da seguinte maneira. Observe aqui o detalhe.
Pronto, nós temos uma propriedadezinha dos radicais que nos permite fazer o seguinte. Transformar esse radical de uma fração, ok? Em uma fração envolvendo dois radicais. Quem são os dois radicais? Raiz de 25, raiz do 4. Então, nós tínhamos o radical de uma fração, mas nós podemos transformá-lo, é a mesma coisa, vice-versa, pode ser feito o contrário daqui, pode ser chegado nessa hipótese, nós podemos transformar em uma fração de dois radicais. Tá certo? Então, como é que fica agora? Você calcula a resposta para cada um deles. Extrai a raiz do numerador, extrai a raiz do denominador. Se puder, no final, simplificar, como a gente já sabe, simplifica. Então, vamos lá a resposta. Raiz quadrada de 25. Que número elevado ao quadrado resulta em 25? É o 5. Porque 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 4, 2. Porque 2 elevado ao quadrado é 4. Então, qual é a resposta da raiz quadrada de 25 quartos? 5 meios. Esta é a solução. Que é o 3, né? Letra C, também simples, tranquilo. Só que agora eu mudei o expoente, coloquei o expoente 3. Então, aqui a gente vai ler de maneira diferente. Nós lemos aqui, para recordar, raiz cúbica de 8. Tá certo? Raiz cúbica de 8, porque o expoente 3 indica a palavra cubo. Então, aqui nós temos a raiz cúbica de 8. Como é que a gente resolve? Aqui a pergunta vai ser semelhante, porém eu vou trocar a palavra quadrado pela palavra cubo. Então, a pergunta é, que número elevado ao cubo resulta em 8? Quem é a gente? Se você respondeu 2, você está de parabéns. Por que é o 2? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Portanto, qual é a raiz cúbica de 8? 2. Ok? Vamos aqui para o último exemplo desta primeira parte da aula, que é raiz quadrada. Olha o que tem aqui dentro, que coisa bacana para a gente entender como é que acontece esse tipo de situação, não é? Aqui nós temos, não é 144, é 1 inteiro e 44 centésimos. É assim que nós fazemos a leitura de um número decimal. Então, ele quer a raiz quadrada de 1 inteiro e 44 centésimos. Meu amigo e minha amiga, se você não dispõe de uma calculadora, e isso vai acontecer na maioria das vezes, né, enquanto você estiver fazendo uma prova, um trabalho, uma prova de concurso futuramente, você não vai poder usar a calculadora. Então, vocês têm que entender uma metodologia que permita fazer a resolução desse radical aqui, dessa raiz, sem a necessidade da calculadora. Então, preste atenção. Para a gente resolver a letra D, nós iremos recorrer ao mesmo pensamento que nós usamos na letra B. Uma radical, raiz de uma fração. Como assim, professor? Nós vamos transformar este número decimal em uma fração decimal. Quando é que nós temos uma fração decimal, gente? Quando o denominador dessa fração for um número múltiplo de 10. Na verdade, melhor dizendo, for uma potência de 10. Aí nós teremos uma fração decimal. Então, quem são as potências de 10? É o 10. 10 ao quadrado é o 100. É outra potência de 10. 10 ao cubo, 1000. É outra potência de 10. E assim sucessivamente. Então, quando uma fração possui no seu denominador uma potência de 10, nós teremos uma fração decimal. E denominador é o número que está debaixo. Denominador debaixo, ok? Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente transforma numa fração isso aqui? Vamos abrir o radical. Então vai ficar, nós escrevemos no numerador o numeral sem a vírgula, 144. E no denominador,
vai ser o 1 seguido de zeros de acordo com a quantidade de casas decimais. Se nós possuímos duas casas decimais, por isso que a gente chama de centésimo, nós vamos ter aqui 0, 0. Que número é esse? 100. Veja como a leitura é idêntica à que foi feita aqui, ó. 144 centésimos. Olha a palavra centésimo, semelhante a esta daqui, a leitura. 1 inteiro e 44 centésimos. Vem da palavra 100. Ok? Então, a primeira coisa que você faz quando se depara com uma raiz de um número decimal é transformá-la numa fração. Ok? Agora você vai aplicar o que a gente trabalhou aqui na letra C. Desculpa, no exemplo B. Vamos transformar esse único radical em uma fração envolvendo dois radicais. Então, vai ficar em cima 144 sobre 100. Meu amigo, minha amiga, você pode não lembrar da raiz quadrada de 144, mas eu tenho certeza que você lembra qual é a raiz quadrada de 100, não é verdade? Então, a raiz quadrada de 100, todo mundo tem que saber que é 10. Se você respondeu 10, está de parabéns, né? Então, vamos lá. Aqui vai ficar a raiz de 144. Com certeza é um número maior do que 10, não é verdade? Se a raiz quadrada de 100 é 10, a de 144, que é um número maior do que 10, vai ser, maior do que 100, vai ter como raiz um número maior do que 10. Então, ó, vai ficar assim. Raiz quadrada de 144 é 12, tá, gente? 12. Raiz quadrada de 100, 10. Preste atenção. Ficou? Como é que nós lemos essa fração? 12 décimos. Eu vou voltar aqui para baixo, vou repetir aqui o radical, só para vocês entenderem uma coisa. Vamos dar a resposta aqui, tá? Pronto. Observe. 12 décimos foi o resultado desta raiz aqui, da raiz de 144 sobre a raiz de 100. Pronto. Se o radicando é um número decimal, a sua resposta também vai ser um número decimal. Tá certo? Fique atento a isto. Então, a fração 12 décimos, como é que a gente transforma ela em decimal? É o contrário do que a gente fez aqui, ó. Como é que a gente faz? A gente vai repetir o numerador, 12, tá? O 10 tem um zero, não é verdade? 10 possui um zero. Então, a gente vai, se é divisão, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Na divisão, nós deslocamos a vírgula para a esquerda. Como não tem vírgula, o 12, faz de conta que a vírgula está aqui, já que não tem nenhuma, né? Então, a gente vai deslocar uma casa decimal para a esquerda. A gente vai pular um algarismo e passar a vírgula. É isso que está dizendo. Porque o 10 só tem um zero, né? Então, para cada zero, representa uma casa decimal, tá certo? Então, basta que a gente pule, salte, mude de lugar a vírgula, pulando um algarismo, tá? Para o lado esquerdo. Então, vou pular aqui o 2 e passar a vírgula. Ficou o quê? 1,2, ou a maneira correta de fazer a leitura é 1 inteiro e 2 décimos. Então, a raiz quadrada de 1 inteiro e 44 centésimos é igual a 1 inteiro e 2 décimos. O que aconteceu aqui com todos esses exemplos aqui? Todos eles possuem raiz exata, tá certo? Exata é quando, ao elevarmos esse número ao quadrado ou ao cubo, ele encontra como resultado perfeitamente o valor do radicando. Então, se você tiver disponível na sua casa uma calculadora, tá? Ou pode ser a do seu próprio smartphone ou celular. Então, você vai lá na letra D, pega lá 1,2 e multiplica por 1,2. Tá? 1,2 vezes ele mesmo, você vai encontrar 1,44. Tá certo? Então, para cada uma dessas dá corretíssimo, ok? Então, observação número 1. Se o índice,
Todo mundo lembra o que é o índice? É aquela letrinha pequenininha em cima do radical, né? Se o índice for par, e o radicando é o número que você irá extrair a raiz dele, e o radicando negativo, o que é que vai acontecer? Pronto, aqui eu coloquei duas situações. Eu coloquei quando o índice é par, que nós sabemos que o índice aqui é 2, tanto aqui quanto aqui, não precisa aparecer. Então o índice dos dois são pares, porém, o radicando aqui é positivo e este radicando é negativo. Ah, você pode achar que são a mesma coisa, terão a mesma resposta, mas não tem, tá certo? A regra é, se o índice for par e o radicando negativo, não existe raiz quadrada. Aliás, não existe raiz par, né? Não existe raiz, tá? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, raiz de menos 4, não existe nenhum número que é elevado ao quadrado que dê menos 4. Isso aqui dentro dos números reais, tá certo? Então, não existe nenhum número pertencente aos números reais que elevado ao quadrado dê menos 4. Aí você pode estar achando que é o menos 2. Né? Muita gente acha que é o menos 2, tá certo? Mas vamos testar aqui para ver, né? Vou fazer aqui um testezinho. Pronto. Vamos ver se menos 2 ao quadrado dá 4. Porque tem que estar dentro do parênteses. Menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 multiplicado por menos 2. Afinal, na potência é a base vezes ela mesma. Quantas vezes? Depende do valor do expoente, né? Então, aqui no caso, ela vezes ela mesma 2 vezes. Então, vai ficar menos vezes menos, dá mais. 2 vezes 2, 4. Então, aqui, menos 2 ao quadrado deu mais 4. E quanto é que é o radicando aqui? Menos 4. Quer dizer o quê? Que não existe nenhum número real que elevado ao expoente 2 vai dar menos 4. Não existe. Então, se você encontrar algo desse tipo, índice par, radicando negativo, já saiba. Bote logo esse símbolozinho aqui, ó, que quer dizer não existe dentro dos números reais. Por que eu digo que é dentro dos reais? Vou pegar aqui de novo a ideia do ensino médio. Lá no ensino médio, vocês vão ter conhecimento do conjunto dos números complexos. E lá, esta hipótese ela é permitida. Mas no fundamental, de maneira nenhuma. Ok? Diferentemente de quando o radicando ele é par, ele é positivo. Ora, se ele é positivo, pode calcular a raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada do 4? 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado dá exatamente 4. Então isso aqui pode. Isso daqui, raiz quadrada de menos 4, não pode. Não existe nos números reais. Então fiquem atentos a essa primeira observação. Menos raiz quadrada de 4 é diferente. Isso aqui é diferente de raiz quadrada de menos 4. Onde é que está a diferença? Você pode observar que quem é o radicando aqui? No menos raiz quadrada do 4, o radicando é o 4. Ele aqui é o radicando. No raiz quadrada de menos 4, quem é o radicando? É o menos 4. São diferentes. Tá? Então, o que acontece? Raiz quadrada de menos 4 não existe. Nós vimos ainda há pouco aqui na observação 1. Por que não existe? Porque não existe raiz par de número negativo. Isso aqui não existe. Mas aqui, nesta situação, vou apagar aqui esse raiz quadrada de menos 4. Aqui, o radicando ele é positivo, meus amigos. Aqui ele é 4. Tá? Quem é negativo é o radical. É o radical que está sendo negativo, não é o radicando. Então, esse número aqui tem sim raiz quadrada. Tem raiz quadrada. Tá certo? E outra, para um detalhe importante. Menos raiz quadrada de 4 é simétrico, ou seja, ele está a uma mesma distância do zero do raiz de 4. Então,
menos raiz de 4 é simétrico a raiz de 4. Ou do raiz de 4, né? Ok? Eles dois são simétricos. O que quer dizer simétrico? Simétricos são números que estão em lados opostos da reta numérica a uma mesma distância do zero. Essa distância nós chamamos de módulo. Ok? Então eles estão a uma mesma distância do zero. Tá? Então eles são simétricos, então cada um tem a sua raiz, né? Ok? Então são coisas diferentes, mas que tem raiz quadrada. Como é que ficaria aqui? Você resolveria? Fica da seguinte maneira. Você repete o menos, ele está fora do radical, e calcula a raiz quadrada do radical. Raiz quadrada do 4, 2. Então, menos 2, tá certo? Não é que seja menos 2 a raiz quadrada do 4. A raiz quadrada do 4 é 2. Por que ficou menos 2? Porque quem é negativo é o radical. Tá certo? Então aqui a resposta fica menos 2, tá? Ok? Só um detalhezinho por conta desse sinal tá aqui fora. Então, observação 2. Pronto. Aqui o índice era par. Na observação 2 o índice vai ser ímpar. Tá certo? O que é que vai acontecer se o índice for ímpar e o radicando negativo? Aqui o índice é ímpar. O que é que acontece se ele for ímpar e o radicando um número negativo? Vamos testar aqui as duas situações, tá certo? Vamos testar o índice ímpar e o radicando sendo par primeiro, né? Então, raiz cúbica de 8, nós já fizemos um exemplo. Se eu não me engano, foi a letra C do exemplo anterior. Lá dizia o quê? Que raiz cúbica de 8 é 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Perfeito. Então, existe a raiz cúbica de 8. Ok, nós já sabíamos disso. Agora vamos observar que aqui o radicando ele é negativo. Será que existe? Quando o índice é par, não existe. E quando o índice é ímpar, no caso 3, não é obrigado a ser 3, pode ser 5, qualquer número ímpar, né? Será que existe? Vamos ver agora. Existe, meu amigo. Se o índice for ímpar, a resposta, a raiz, existe. Independente se o radicando é positivo ou negativo. Ele sempre existe. A regra mais importante é quando o índice for par. Não existe, tá? Se for negativo. Como é que fica a resposta aqui? Aqui vai ficar menos 2. Por que é menos 2? Pois menos 2 tem que ser elevado ao cubo. Vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vamos multiplicar primeiro os sinais. Menos vezes menos, mais vezes menos, dá menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, dá 8. Olha aí, ó. Menos 8 é justamente o radicando. Respondemos àquela nossa pergunta. Que número elevado ao cubo dá igual ao radicando menos 8? É o menos 2. Tá certo? Então fiquem atentos a esses detalhezinhos. Para a observação 3, né, que diz o seguinte. Preste atenção na observação 3. Né? Toda raiz pode ser escrita como uma potência com expoente fracionário e vice-versa. Então, você pode transformar uma potência que tem expoente fracionário numa raiz, tá certo? Então, de novo, lendo a propriedadezinha. Toda raiz pode ser escrita como uma potência cujo expoente é uma fração. É isso que ele está querendo dizer nessa propriedade. Isso aqui é muito útil. A gente vai ver algumas situações que vai ser necessário nós utilizarmos essa propriedade para resolver determinado radical. Vamos aqui à situação. Nós temos aqui a raiz, temos aqui como índice o n, e o radicando é a elevado a m. Então nós temos aqui o radical completo. Radical é isso aqui tudo, é chamado radical. Então a gente pode transformar em uma potência cujo expoente é uma fração, tá certo? Como é que fica?
fica A, é o radicando, passa a ser a base. O radicando passa a ser a base. A elevado a quem? O expoente do radicando passa a ser o numerador. E o índice virá a ser o denominador. Então, ficou A elevado a M sobre N. Vamos aplicar aqui nos exemplos, né? Aqui nós temos raiz quadrada de 8. Como é que ficaria isso aqui? Isso aqui é independente do índice, tá certo? Pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, não importa, tá? Como é que vai ficar aqui? Vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar 8. Quem são índice e expoente do radicando? O índice, lembrando que é 2, e o expoente do radicando é 1. Tem que lembrar desses detalhes, né? Então, vai ficar 8 elevado a quem? Olha aqui, ó. O expoente do radicando vai lá para o numerador. E o índice passa a ser o denominador. Então, ficou 8 elevado a 1 meio. Ok? Neste próximo exemplo, vocês vão ver que é uma aplicação exata. Ela vai dar uma resposta bacana aqui. Preste atenção. Aqui nós temos raiz quadrada de 3 elevado a quarta. Vamos transformar numa potência com expoente fracionário. Então, ó, o radicando passa a ser a base e o expoente é formado. O numerador do expoente vai ser o expoente da base, então vai ficar, do radicando fica 4 sobre o índice passa a ser o denominador. Olha aí, ó. Dá para a gente dividir 4 por 2, que dá 2. E quanto é 3 elevado ao quadrado? 9. Pronto, ó. Foi uma aplicação que deu para a gente chegar numa resposta bacana, né? Outra ideia aqui é a ideia de quadrados perfeitos. Muito importante essa ideia de quadrado perfeito, tá? Na prática, de maneira resumida, o que significa números quadrados perfeitos? São aqueles números que possuem raiz quadrada exata. E detalhe, natural, tá certo? Então, são os números que possuem raiz quadrada exata, são chamados de quadrados perfeitos. Então, quem são eles? Vamos lá. 1 é quadrado perfeito. Por que 1 é quadrado perfeito? Porque a raiz quadrada de 1 é 1. Por isso que ele é um quadrado perfeito. Tá certo? O 2 é quadrado perfeito? Tem raiz quadrada de 2? Exato, não tem não. O próximo quadrado perfeito é o 4. Por quê? Porque a raiz quadrada do 4 é 2. Depois, teremos o 9. Também é quadrado perfeito. O que eu estou circulando são chamados quadrados perfeitos. Por que eles são quadrados perfeitos? Porque eles têm raiz quadrada exata e natural. Ok? Detalhe, natural. Raiz quadrada do 9, 3. Depois vem o 16. Vamos fazer uma listazinha aqui. 16. Por que ele é quadrado perfeito? Porque a raiz quadrada de 16 é 4. 25. Raiz quadrada de 25 é 5. 36. Também é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 36 é 6. Vou fazer aqui até o 49. Também é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 49 é 7. É um conjunto infinito, porque ele não para de crescer, né? São infinitos números que têm raiz quadrada exata e natural, tá certo?